Graça e paz, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta noite poderosamente. Mais um encontro, mais uma noite muito abençoada em que nós estamos juntos de maneira virtual, mas na presença do Deus vivo. E para aqueles que creem, não há limites. Embora nós estejamos aqui via YouTube, utilizando redes sociais, mas a informação que está passando por elas é uma informação que cresce, que abençoa, que edifica todos aqueles que estão ali prestando atenção, se alimentando e buscando, porque não é uma informação feita por mãos de homens, é uma informação que vem da boca de Deus. É uma informação que Deus deixou para que os homens se aproveitem dela e mergulhem na palavra de Deus com todas as forças e possam viver bem uma vida honrada, uma vida respeitada, uma vida abundante. É através da palavra de Deus e somente da palavra de Deus é que nós alcançaremos todas essas coisas. Isso não é possível simplesmente pelo braço forte, simplesmente pela capacidade intelectual ou qualquer outro recurso. Na verdade, nós precisamos de um aval, o aval de Deus. Aquele que diz assim, que se do céu não for dado, o homem não receberá coisa alguma. Então, a partir do momento que nós sabemos de onde vem, nós temos que investir nesta fonte. E esta fonte tem nome, e o nome é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que morreu e que ressuscitou por nós. E é através dele e por ele que nós já alcançamos todas as bênçãos. Nós não alcançaremos, nós já alcançamos. Nós não vamos conseguir, já conquistamos. A questão da materialização no mundo físico é só vocês assistirem aquela palestra que falava antes lá sobre a matriz divina. Nós então já declaramos que já recebemos e receberemos. É assim que funciona. Nessa noite, dando continuidade, então, o que nós estávamos estudando sobre a questão da pré-figura do sangue de Jesus, que nós devemos então carregar um altar. Nós devemos então levar a aliança de sangue, a aliança que nos faz herdeiros, a aliança que nos dá o direito da primogenitura, o direito de sermos abençoados como se fôssemos descendentes de Abraão. Porque, na verdade, a Bíblia no Novo Testamento nos revela que os que são verdadeiramente filhos de Abraão são os filhos da fé. São aqueles que têm a convicção, que creem no Deus vivo, naquele que por nós morreu e que por nós ressuscitou. Isso é muito importante. Se nós não assimilarmos essas duas virtudes do Calvário, que é a morte e a ressurreição, na morte nós lançamos o velho homem, a velha natureza, e na ressurreição nós somos então transformados em nova criatura. E se nós estamos em Cristo, nova criatura, somos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E é nessa fé que os homens da antiguidade também sempre creram que haveria de vir o Messias, e que este Messias resgataria totalmente o homem do lugar que ele estava caído para um lugar abençoado, o retorno. O homem, em Adão, nós perdemos o Éden, mas em Cristo nós retornamos para o Éden. Em Adão nós herdamos a morte, mas em Cristo nós herdamos a vida. E este Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, é Ele que estava sendo prefigurado nos altares, como foi mostrado na palestra anterior, quando Abraão saiu da tua terra, então ele parou em uma terra distante, ali ele ergueu um altar dedicado ao Senhor. E quando Deus também deu por herança todas aquelas terras para ele, ele se mudou para lá e ergueu então um altar dedicado ao Senhor. E nós devemos também erguer o nosso altar dedicado ao Senhor. A fé no sangue da nova aliança. Quando nós temos a fé neste sangue, então nós vivemos no Santo dos Santos.
nós temos o livre acesso a Deus, nós podemos conversar com Ele em qualquer momento do dia. Nós podemos acessar a Deus quando tivermos alguma necessidade, quando nós quisermos adorá-lo, quando nós quisermos louvá-lo. Em todo tempo as portas estão abertas. O véu que separava o Santo dos Santos do homem, ele foi rasgado de alto a baixo. Não existe mais limites. Tudo é possível àquele que crê. Então, continuando aqui, nós sabemos que a bênção, então, pela promessa que foi dada a Abraão, ela começou então a passar de pai para filho. Hoje nós temos até uma frase muito recitada no nosso meio cristão, que diz o seguinte: é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então nós sabemos que isso está na palavra, porque é uma verdade. Então o Deus que abençoou Abraão, também abençoou a Jacó, também abençoou Isaque, também abençoou a Jacó. E assim continuou abençoando toda a sua descendência, conforme ele havia prometido. E um dos filhos de Jacó, o qual eu até cheguei a começar a falar dele na palestra anterior, mas como o tempo já estava muito avançado, eu decidi então passar para essa palestra, para que nós tenhamos calma para examinarmos as Escrituras e extrair dali a virtude que nós precisamos. Então Jacó teve um filho chamado José, um filho especial, até então o caçula. Ele estava ali sempre próximo ao seu pai, e o seu pai lhe ensinava muitas coisas, e ele era um homem que dava muita atenção aos sonhos. Então ele valorizava isso, ele dava atenção aos sonhos e contava isso ao teu pai, contava aos teus irmãos. Não deveria nem ter contado, porque certas coisas nós devemos guardar. Então aqueles sonhos que ele chegou a contar para os seus irmãos, foi um sonho em que ele estaria em uma posição superior a todos os outros irmãos. E todos os outros irmãos o serviam. E ele foi e contou isso para os seus irmãos. Então isso criou como se fosse um ranço. Então os irmãos mais velhos, eles ficavam indignados porque ele era aquele caçula, aquele filhinho que ficava mais próximo do pai, e aquilo irritava. Eles tinham então um despeito, eles tinham então como se fosse uma inveja de José. E José então, sempre tendo os sonhos, eu quero até ressaltar aqui, isso é muito importante, os sonhos eles são processados no subconsciente. É o subconsciente que processa os sonhos. E nós, como cristãos, nós temos os nossos sonhos. Se eles não são durante a noite, eles são durante o dia. É algo que está dentro de nós, é algo que nós desejamos. Talvez até por muitos motivos na nossa vida nós abandonamos esses sonhos. Nós passamos por muitas frustrações e isso nos faz então abandonar os sonhos. E isso não é uma opção abençoada. Deus, na verdade, quer que nós venhamos alimentar, ou seja, investir em nossos sonhos. Sempre que existe algo que está dentro de nós, um desejo puro, santo, verdadeiro, aquilo está sendo ali alimentado pelo Espírito Santo, na verdade, e às vezes a gente está tentando sufocar. Não, isso não tem jeito. Não, isso não dá por causa das minhas condições financeiras. Então a gente sempre tem um argumento contra os nossos sonhos. Isso deve parar. Isso tem que parar. Porque na verdade são aqueles que sonham que alcançam os seus desejos. São aqueles que sonham que chegaram em lugares que ninguém jamais conseguiu. Foi através dos sonhos. Então nós devemos saber que
os sonhos fazem parte do reino de Deus. Está aqui na palavra. Nós não podemos refutar algo que está escrito. No livro de Jó também, diz as Escrituras que o Senhor abençoa e revela através dos sonhos. Então, se a própria palavra de Deus está dizendo que o sonho é uma bênção, então aqueles sonhos abençoados, santos, puros e verdadeiros, nós devemos então cultivá-los, nós devemos investir neles. Porque quando nós investimos no sonho, a matriz divina corresponde. E quando a matriz divina corresponde, ela traz os nossos sonhos à realidade. Nós cristãos, nós devemos esquecer um pouco aquele espírito de autocomiseração, aquele espírito que diz que nós temos que ser pobres, porque a riqueza não é de Deus, porque a abundância ela não é de Deus. Claro que muitas pessoas confundem e eles então passam a adorar o dinheiro, passam a servir o dinheiro. Mas como eu já falei em outras palestras, o Senhor Jesus, ele reprova um homem porque ele era rico, mas ele estava dizendo um tipo de rico. Nós sabemos que na expressão do grego para o português, nós perdemos muitos detalhes, nós perdemos a força, a essência da expressão. Então o que acontece? Quando aquele homem ele se afasta de Jesus, porque Jesus disse a ele assim: olha, se você quer acumular tesouros nos céus, venda o que tem, doe aos pobres e depois me siga. Aí ele ficou triste porque era muito rico. Mas nós, em outras passagens, nós estamos vendo outras pessoas ricas sendo abençoadas por Deus. Um deles, por exemplo, é o centurião chamado Cornélio, da corte. Ele estava um dia, na parte da tarde, diz as Escrituras, e como um vislumbre, ele contemplou um anjo dizendo para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido até Deus como um memorial. Cornélio era um homem rico. Então, um homem rico tendo uma visão, tendo a oportunidade de ouvir um anjo falar com ele sobre a opinião de Deus ao seu favor, ainda diz a ele: olha, vai lá e chame um homem cujo nome é Pedro, porque ele precisa anunciar algumas coisas para você. Então Cornélio mandou chamá-lo, e então Pedro foi até a casa de Cornélio e contou sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Atualizou a informação de Cornélio. Talvez ele ainda estava focado na velha aliança, ele não estava sabendo das boas novas. E por ele ser um homem temente a Deus, que orava continuamente, e era um homem que praticava o altruísmo, ele doava muitas esmolas, e era um homem rico, tinha vários servos, tinha uma casa muito grande, um homem rico, e ele então foi agraciado. Então nós temos que quebrar essa ideia da pobreza, essa ideia da miséria. Isso não pode, não deve nos acompanhar. Nós não somos adoradores do dinheiro, mas o dinheiro ele nos serve, nós estamos acima dele. Com o dinheiro nós abençoamos pessoas que não têm condições. Com o dinheiro nós podemos comprar um presente e alegrar muita gente. Com o dinheiro nós podemos fazer coisas incríveis e manifestar o amor de Deus. Então não existe esta ideia de que ser abençoado é ser pobre, ser abençoado é ser miserável. Isso não existe. Isso é uma relação equivocada. Isso é uma tentativa, é uma distorção acerca da palavra de Deus. Porque nós temos infinitos versículos provando o contrário. Então nós temos que quebrar isso. Nós temos que deixar que os nossos sonhos frutifiquem, que eles sejam realizados. E José tinha isso. Ele dava então valor, muito valor aos teus sonhos.
E eu vou ler algumas partes aqui nas Escrituras, onde nós vamos entender como que a bênção está sobre a vida de José. José, um homem que dava, então, ouvidos aos sonhos de Deus. Vamos ver o que aconteceu com José. Para entendermos melhor, então, sobre a questão dos sonhos de José, nós vamos ler algumas passagens aqui nas Escrituras e vamos entender como que a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, ela dá continuidade sobre a vida de José em forma dos sonhos. Então vamos ver o que aconteceu na vida de José, como ele se comportou diante dos seus sonhos e vamos entender melhor tudo aquilo que Deus quer nos mostrar nesta noite. Prestem bastante atenção aqui, nós vamos abrir no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, e vamos ler a partir do versículo de número 9. Então, Gênesis 37, versículo de número 9. Depois José teve ainda um outro sonho, e contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Assim que narrou o sonho ao seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com essas palavras. Que sonho foi este que tivesse? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos com o rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. As pessoas que não temem a Deus, elas ficam irritadas. Quando você tem um sonho, você tem um ideal que é grande, conta para uma pessoa que não conhece a Deus. Aliás, tem muitas que se intitulam conhecer a Deus, mas não conhecem. Mas vamos dizer aquelas que não conhecem mesmo. Tudo bem. Você diz a elas, olha, eu tive um sonho e eu acredito que Deus vai me abençoar e eu vou chegar a uma determinada posição na minha vida profissional, vou ser um milionário, vou ser um bilionário, seja lá o que for. A primeira coisa que eles vão dizer é uma baita de uma crítica, ou uma zombaria, ou vão ficar irritados, falam assim, aquele ali tá com o nariz em pé, agora cismou que vai ser milionário, cismou que vai ser bem sucedido. Eu não entendo como é que pode isso. Então as pessoas vão se irritar, porque quando você está com esperança num sonho bom, você está operando na matriz divina em uma frequência alta. Recapitulando lá atrás, nós sabemos que a gratidão, a alegria, a esperança, elas são frequências que operam o ciclo do nosso campo eletromagnético em uma frequência maior. Né? A gratidão, por exemplo, é mais de 1100 ciclos por segundo, né? Que é medido em hertz. Então, quando você opera nessa frequência, isso é comprovado cientificamente. Você aproxima de uma pessoa que está operando numa frequência mais baixa, na linha da amargura, do rancor, da raiva, da ira, do ódio, enfim, no estado de consciência que ela estiver, ela vai se tornar irritada. Normalmente não existe muito uma comunhão. Eu já observei isso. Existe uma questão na física quântica que diz assim, semelhante atrai semelhante. Então, nós atraímos aquilo que somos. Então, quando você tenta fazer como José, reunir pessoas que estão em outra frequência, que não acreditam em sonhos, são pessoas que estão totalmente incrédulas, totalmente mortas, totalmente abatidas, derrotadas, e você conta um sonho para ela, algo de sucesso, algo que seja até difícil de alcançar, mas você acredita naquilo, aquela pessoa vai ficar totalmente irritada. E dependendo da situação, ela até para de conversar contigo. Então, isso são resultados que vocês podem até testar. Faça da vida um grande laboratório, faça testes.
Porque quando você tem resultados, você tem fato, e contra fato não há argumento. Isso vai o quê? Edificar a sua própria convicção. Então, ele contou os sonhos para quem não devia. Mas Jacó, por exemplo, ele assustou, porque ele falou assim, puxa vida, que estranho, o meu filho que me deve honra, eu vou servir. Ele não entendeu muito bem, mas então, no fim aqui, você pode perceber que no versículo de número 11, no mesmo instante seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Por quê? Porque Jacó era um homem santo. Ele começou então a captar a mensagem, a entender que o filho dele seria de sucesso, que o filho dele estaria sendo colocado como autoridade. Ele começou a imaginar como poderia ser aquilo, ele começou a guardar aquilo no coração. Essa é a diferença das pessoas. Aqueles que não acreditam, aqueles que escarnecem, eles se ardem em ira, e principalmente com ciúmes ainda. Então eu digo para vocês, não contem os teus sonhos, tudo aquilo que você projetou, aonde você quer chegar. Não conte aqueles que não querem saber, aqueles que estão em outra frequência, eles estão operando em baixa frequência, eles estão no meio da amargura, no meio das divergências, das confusões. Não passe. Como o Senhor Jesus disse, não dê pérola aos porcos, porque eles pisarão nela, não tem valor nenhum para eles. E não dê o que é santo aos cães, porque eles se voltarão e eles vão contra vocês. Isso tudo é estratégia, inteligência divina que nós devemos então andar e seguir, porque Deus tem nos ensinado. Continuando aqui, diz assim, no versículo de número 12. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então eles saíram para longe, levaram ali, foram pastorear. E então Israel perguntou a José, Israel é Jacó, não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu, eis-me aqui. E prosseguiu Jacó, vai então ver como estão os teus irmãos e os rebanhos, e traz-me notícias. Ele o enviou, e quando estava no vale de Hebrom, José se perdeu, quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou, vagueando pelos campos, e lhe indagou, que procuras? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe, eles levantaram acampamento daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. Veja bem, quando José contou ali os sonhos para os seus irmãos, a trama não parou ali. Quando eles avistaram José de longe, sozinho, não estava próximo ao pai, então o ato covarde começa ali. Tramaram a sua morte. Então a irritação das pessoas que não estão na frequência dos sonhos de Deus é grande. Então nós não devemos compartilhar com elas. Porque se José não tivesse falado nada com seus irmãos, eles até poderiam ter despeito, ciúme, porque a frequência que José operava e os irmãos dele era diferente. Mas quando você ainda compartilha, ainda conta, eles se sentem como se fossem insultados. Eles ficam agressivos, eles ficam então odiosos por causa dos sonhos de José, por causa dos nossos sonhos. Muitos também ficam irados, ficam indignados. Quantas pessoas começaram a levar os caminhos de Deus a sério e perderam muitas amizades? Talvez até parentes, talvez até pessoas próximas como pais, irmãos,
pararam até de conversar porque a pessoa passou então a seguir a Deus através do Senhor Jesus. Quantas pessoas nós perdemos na caminhada porque elas não concordam com as nossas decisões. O Senhor Jesus diz que os inimigos serão os da própria casa. Então, às vezes, os que estão mais próximos são aqueles que se levantam contra nós, contra os nossos sonhos. Então, nós temos que ter sabedoria em administrar a informação do reino. Aquilo que Deus tem nos dado, nós guardamos. Tem pessoas que a gente quer, às vezes, quer pregar, pregar e pregar, mas não é hora. Aí você joga o que é santo aos cães e eles se voltam contra vocês. Então existe a hora certa, como diz o livro de Eclesiastes. Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Então nós temos que tomar muito cuidado com a questão do tempo certo, o momento de falar, porque nós podemos criar inimigos gratuitos por falar fora de hora. Existe um tempo exato para nós transmitirmos a mensagem de Deus. Mas voltando aqui para o foco em José, então os irmãos dele haviam tramado a sua morte quando o avistaram de longe. Antes dele chegar perto, eles já começaram a combinar como que nós vamos fazer com ele. Agora presta bastante atenção. E combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Está aqui no versículo 19. Já vem se aproximando aquele sonhador. Então eles já estavam irritados. Versículo de número 20. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Então, você pode observar que o ponto de furor, o ponto da ira, ou melhor dizendo, o gatilho que estava incitando a ira sobre a vida de seus irmãos, eram os sonhos. Porque nós vamos matá-lo, aí nós vamos ver o que vai acontecer com seus sonhos. Então eles estavam revoltados com aqueles sonhos. Aquilo era algo que os irritava grandemente. Continuando aqui no versículo de número 21. Todavia Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida, afirmou Rúben. Não derramareis sangue humano. Lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais as mãos sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles, e assim que é possível restituí-lo ao pai. Então, Rúben, ele ainda tinha uma consciênciazinha, ele ainda tinha ali um sentimento a favor de José. Mas a grande ira, aquele clima, aquela trama, ela foi além disso, porque essa tentativa de Rúben de salvar José não funcionou. Na verdade, quando ele estava dentro da cisterna e vieram então alguns estrangeiros, ele foi vendido. Ele foi vendido para aquele povo estranho e levado ao Egito. Então imagina, vinha lá uma comitiva de estrangeiros. E José estava ali lançado na cisterna. Então Rúben queria tirá-lo de lá, só talvez dar um susto e depois restituí-lo ao pai. Mas na verdade os seus irmãos foram além. O ódio foi mais além. Eles deram cabo dele, vendendo para os estrangeiros. E ele foi então conduzido ao Egito. Então aqui está escrito assim: quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Então, aquele povo estrangeiro ali pegou José, comprou por 20 peças de prata e levou para o Egito para negociar José, para vender, como se fosse um animal. Tudo isso porque
o ódio, o levante contra os sonhos é grande. E às vezes eu fico pensando, se o ódio é grande, é porque o sonho é poderoso, é porque ele vai acontecer. Então ele provoca uma reação nas trevas que trabalham por detrás das pessoas. Então os demônios ficam furiosos quando você tem um grande sonho de Deus. E eles querem abatê-lo a qualquer custo. Mas o que eu quero dizer para vocês, tenham sabedoria, administrem o teu sonho. E antes que o inimigo se levante, derrube você ele primeiro. Lembre-se, por detrás de cada situação, por detrás de cada levante, tem um demônio responsável. Nós temos que entender que ele não tem poder nenhum. E é nessa fé que nós derrubaremos os nossos inimigos. Nós temos que carregar a consciência de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são aqueles que estão por detrás. Eles estão escondidos. E o interessante é que se eles foram postos debaixo dos nossos pés, por que nós temos medo deles? Nós temos que entender a nossa posição. Isso tem que estar fazendo parte do nosso estado de consciência. Porque se nós tememos, se nós colocamos o medo à frente, a nossa fé está manifesta no medo. Então a matriz divina recebe o nosso medo e nos retribui segundo aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos investindo, ou melhor dizendo, plantando no mundo espiritual. Então nós temos que riscar o medo. Nós temos que viver os nossos sonhos, porque eles são poderosos sim. E nós temos que ter sabedoria para administrar essa informação. Isso não pode ser falado para todo mundo. Não é para todo mundo que você pode contar. Conta para os teus pastores. Não fica falando para a pessoa lá do teu trabalho que nem conhece nada de Jesus e nem do seu sacrifício, da sua aliança. Não sabe nada. E tem muitos que sabem que são pior do que os que não sabem. Então a gente tem que entender que a nossa vida, ela tem que ser oculta em Cristo. Nós temos que nos preservar e não transmitir. Porque se você vai transmitir, tem que ser para aquela pessoa que está na mesma frequência, que está no mesmo pensamento. Porque se você passar para a pessoa errada, dá esse problema como foi para José. Só que o que aconteceu? O sonho de José, ele está no subconsciente, ele tem embasamento no Criador e ele está plantado na matriz divina. Quem poderá deter os sonhos de José? Então ele foi levado. E quando ele foi levado, os ismaelitas venderam ele para um homem chamado Potifar. Todo mundo conhece a história. E ele então começa a administrar a casa de Potifar. E o interessante é que a promessa que foi sobre Abraão é que ele seria um homem muito abençoado e que a sua descendência seria também muito abençoada. Ele teria toda a terra e o Senhor abençoaria aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Então, tudo aquilo que Abraão viveu foi pela promessa da boca de Deus, pelo invisível. O invisível que estava dentro de Abraão, então passou para a sua vida externa. Tanto é que nós conversamos muito sobre a questão da separação de Abraão e de Ló. Ló escolheu o que viu os teus olhos. Abraão não fez caso da direção, porque o que estava dentro dele iria florescer, ainda que fosse terra seca ou terra rochosa, não interessa. O que estava dentro dele transformaria tudo do lado de fora. E a mesma coisa estava sobre José. Embora sendo lançado na cisterna, embora sendo vendido como uma mercadoria qualquer, quando chega no Egito, já cai nas mãos de uma pessoa que o leva para dentro da sua casa. E o que acontece? O que está dentro de José passa para o lado de fora. E a Bíblia é muito clara em dizer que a casa de Potifar foi abençoada por causa do Deus que José servia, do compromisso dele com Deus. Então, por causa de José,
Deus abençoou até a casa de Potifar. Então a bênção, ela vai até para aqueles que nem conhecem a Deus, porque o que está dentro é o que está fora. Então o que estava dentro de José eram os seus sonhos em Deus, no Criador, no único Deus. Só existe um Deus. Então ele, servindo ao Deus vivo, ele então passa o que está dentro dele para fora dele. Então Potifar tem a sua casa abençoada. E ainda assim, o maligno levanta aquela mulher, porque José diz a palavra de Deus que ele tinha um rosto bonito, era um jovem de boa aparência. E aquela mulher, cheia de demônios, começa então a ser impulsionada a ter relações com José. Então ela já tinha desejos. Mas quando ela tenta, ela agarra as suas vestes, ele então sai, todos já conhecem essa história, e a roupa dele fica na mão dela. Então ela arma outra cilada. A mesma fúria é um padrão, porque do mesmo jeito que mentiram contra José e falaram que um animal feroz morreu, foram lá e mataram um animal, sujaram a túnica de José e levaram para o pai dele, falaram, ele morreu, um animal feroz o despedaçou. Agora a outra mentira, o mesmo padrão, a mesma fúria. Este homem tentou me agarrar. Então Potifar lança José na prisão. E lá na prisão não é diferente. O que está dentro de José passa para fora. Então José começa a administrar aquele cárcere. E o carcereiro ficava tranquilo, porque tudo lá estava indo muito bem, porque o que estava dentro de José passou para o cárcere. E ele começa então a ser luz naquele lugar e começa a transformar o cárcere num ambiente agradável. Começa a administrar e tudo ali começa a fluir bem. Começa a ir bem. Então, naquele momento que José estava preso, na verdade, não havia poder neste mundo para encarcerar José e os seus sonhos. Então, José continua na cadeia e quando um sai lá de dentro, ele diz, olha, lembra de mim lá, hein? Não adianta tentar com as próprias forças. Porque aquele homem, quando saiu da cadeia, nem se lembrou de José. Ele esqueceu José e seus sonhos e a sua capacidade administrativa. Esqueceu. Porque não é pelas forças, não é por indicação com jeitinho humano, jeitinho brasileiro. Não é com nada disso que a gente vai conseguir chegar no alto, no topo. É com a nossa convicção. É crendo naquele que por nós morreu, que por nós ressuscitou. É na aliança de sangue, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E ele disse que tudo isso ocorreu. E tem um motivo muito especial também, que a bênção de Abraão se achegasse aos gentios em Jesus Cristo. E ele fez isso, então nós temos a bênção de Abraão. Nós temos os sonhos de José. Nós temos a proteção de Abraão, nós temos a prosperidade, nós temos tudo aquilo que Deus prometeu para eles, nós temos para nós. Isso não é simplesmente uma história, isso é uma realidade. Nós temos que vestir esta convicção, nós temos que carregar isso todos os dias na nossa vida, nós temos que fazer das bênçãos de Abraão o nosso tefilim, porque ele fez isso, a morte dele foi também para que as bênçãos de Abraão se achegassem aos gentios em Jesus Cristo. E me mostra a miséria de Abraão. Não existe. Então as bênçãos de Abraão são nossas também. Isso é literal, isso é real, isso não pode ser mudado. Isso não pode ser burlado, porque Deus é fiel para cumprir e Ele cumpriu. Ele cumpriu em Abraão, cumpriu em Isaac, cumpriu em Jacó e cumpriu em José. Até que chegou o limite, tentaram com todas as forças deter os sonhos de José, mas Faraó tem sonhos. Aquelas espigas
que estavam defeituosas, 7 espigas boas, 7 espigas ruins, 7 vacas boas, gordas, saudáveis e 7 vacas magras. Então aquele sonho começa a perturbar a Faraó, porque era uma repetição de sonhos. Aí eles lembraram, existe um homem, ele está preso, o lugar dele não é na cadeia, ele está preso, mas este homem, ele pode interpretar os teus sonhos. Então ele chega diante de Faraó e diz: a interpretação dos teus sonhos, Faraó, é que haverão 7 anos de abundância e depois virão 7 anos de escassez sobre a terra, haverá grande fome. E então José conta este sonho para Faraó, a revelação do teu sonho, aliás. E Faraó fica estarrecido, Faraó fica maravilhado. Quem é este? Meu Deus, ele revelou aquilo que estava me atormentando, o que estava me perturbando, ele conseguiu resolver. Porque é assim, quem tem sonhos, quem tem o Espírito de Deus, ele passa isso para fora, ele passa convicção, ele passa esperança, ele passa transformação, ele passa prosperidade, ele passa cura e ele passa ressurreição. Porque nós temos este poder que já foi dado a nós pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz: todo o poder nos céus e na terra me foi dado. E ele, tendo todo o poder, ele disse: eis que vos dou poder para pisar de serpentes, escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Diz que nós curaríamos os enfermos, falaríamos em outras línguas, se alguma coisa mortífera bebêssemos, não nos faríamos mal algum. Então, nós temos todas estas bênçãos garantidas em Jesus, simplesmente por termos fé na nova aliança, que ele morreu, a nossa natureza foi levada, e ele ressuscitou, a nossa natureza foi transformada, e nós vivemos em torno de Cristo. Cristo é o nosso céu, e nós somos a terra, nós vivemos em órbita, em torno dele e para ele. Então, Deus nos deu em Jesus Cristo uma vida de autoridade, de prosperidade e de abundância. Então, após José ter concluído a revelação do sonho de Faraó, ele diz então algo muito interessante. Nós vamos agora para o livro de Gênesis, continuando no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, nós vamos ler agora o versículo de número 33. Olha que interessante. E concluiu José: agora, portanto, que o Faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o Faraó haja e institua funcionários, supervisores na terra para recolher o quinto da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumularem estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Após dizer estas palavras para Faraó, acontece então algo maravilhoso. José, ele não se auto-indicou, ele simplesmente disse a verdade. Ele falou para Faraó: olha, você vai colocar uma pessoa inteligente, uma pessoa que vai administrar, porque a revelação diz o seguinte: 7 anos de vacas gordas serão 7 anos de abundância, e ali vai ser recolhida a quinta parte durante 7 anos, e depois, quando vier a fome, então a terra não vai sofrer, o povo não vai passar fome, porque quando entra o homem de Deus,
em consideração ao homem de Deus, até o Egito é abençoado. Diz a palavra de Deus que em consideração a José, a casa de Potifar foi abençoada. E José então chega diante ao rei do Egito. Então, em consideração a José, o Egito é abençoado. Porque o que está dentro de José passa para fora. Passa até para quem não conhece, até para quem não merece, é abençoado. Aí diz assim, a palavra e o plano de José, aqui no versículo de número 37, agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E portanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais, encontraremos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José, vê, eu te estabeleço sobre a terra do Egito. E o faraó tirou do seu dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando, abreque, inclinai-vos. Assim, José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda o faraó, eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate Paneaque, ou Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, da cidade do Sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. Aqui acontece algo tão grande, tão maravilhoso, que eu fico até estarrecido. José então, ele revela o sonho, ele diz para Faraó escolher uma pessoa inteligente. Faraó pensou o seguinte, mais inteligente que esse homem não tem. Aonde nós vamos arrumar um homem como esse, que o Espírito de Deus esteja nele? Então, Faraó determina sobre a vida de José o cargo de governador do Egito. E o interessante é que esse cargo não existia. Não existia cargo de governador do Egito. Então, Deus trouxe à existência o cargo que não existia e colocou José nele. Então todos aqueles que subjugaram José, todos aqueles que humilharam, que riram do seu sonho, e agora? Governador de uma grande nação. Acima dele só tinha Faraó. Mas Faraó deu tanta autoridade para ele que falou assim, que ninguém vai dar um passo na terra do Egito sem que você autorize. Então, a autoridade que estava sobre José, ela não pôde ser sufocada, porque ela vem de Deus. E o que vem de Deus, nada nem ninguém pode impedir. O Egito foi abençoado por causa de José. E eu vou dizer, a empresa onde você trabalha é abençoada por tua causa. Você, aonde coloca as plantas dos pés, você muda o ambiente. Se você chegar numa casa de luto, você leva alegria e esperança. Aonde você estiver, tudo vai ser mudado se você tiver essa fé. Se você acreditar no sacrifício do Calvário, na sua essência, e crer que a bênção de Abraão é tua, você então é filho de Abraão por causa da sua fé. A sua fé te levou a este posto. A tua fé te fez governador. Porque você é filho e filha de Abraão.
Guarde isso no teu coração. Guarda isso, faça disso a tua realidade. Você tem que dizer, eu quero ser filho de Abraão. Não, eu sou. Sempre, eu sou. Porque quando você é, as coisas se transformam em cima daquilo que você afirma. Só para vocês não esquecerem, já estou encerrando, lembra quando eu mostrei as experiências do Dr. Masaru Emoto com as palavras? Onde ele colocava aquelas palavras que diziam bênçãos, aquilo refletia nos experimentos. Lembra da microscopia no campo escuro, quando eles trabalhavam com a água congelada? Então eles lançavam palavras e elas se formavam em cristais maravilhosos. Quando lançavam palavras ruins, tudo estava destruído, tudo estava um caos. O que você tem afirmado para si mesmo? Está te fazendo uma bela formação espiritual ou está fazendo da sua vida um caos? Então, você tem que lembrar que você é mais de 70% de água. Dependendo do que você pensa e o que você fala, você pode destruir a sua vida ou você pode abençoar. Está no poder dos pensamentos, no poder das palavras. Então, eu deixo essa mensagem. Seja o que você quer ser, mas seja, porque você só vai conquistar a partir do momento que você é. E não ligue para os catarses, que são aqueles momentos que você faz, muda, e no outro dia aparece um negócio errado, você já abandona. Ah não, eu fiz, mas deu tanto problema que não. O meu lugar é assim mesmo, é derrotado mesmo. Não, nunca pense isso. Porque no momento que você entra com uma frequência alta, e ela então choca na matriz divina com aquela frequência baixa que você lançou vários anos da sua vida, então existe um catarsis. As ondas entram em conflito e às vezes produzem eventos ali negativos e você desiste. Mas na verdade você tem que perseverar na constância em Cristo. E quando você persevera, aqueles catarses, ou seja, aquelas adversidades que aparecem, elas começam a se dissolver e você então está no caminho da vitória. Pense nisso. Não se esqueça disso nunca. Porque esta é a proposta de Deus para você. Ele está dizendo, eu já te dei as bênçãos de Abraão. É só você ser aquilo que você nasceu para ser. Eu sou filho de Abraão. Você tem que crer. Essa é a vitória que Deus tem para você essa noite. Nós encerramos aqui. Espero que todos tenham guardado cada palavra, que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite, que nós venhamos crescer com todas as palavras que Deus tem nos dado. E que eu já estou até ansioso para encontrar a próxima vez, onde eu tenho certeza que Deus trará novidade de vida para nós. Que Deus abençoe a todos vocês, deixo aqui um grande abraço e até a nossa próxima palestra em nome do Senhor Jesus.